Hello guys, how are you today? Good? I hope so, espero que sim. Hoje a gente vai pro nosso Step 4, passo 4 da nossa websérie de inglês para viagem. A gente já passou aqui por planejamento, emergências, expressões úteis e hoje a gente vai falar sobre alguns erros comuns. Então tá tudo certo até agora? Você já assistiu às últimas 3 aulas? Se não tiver assistido, volta. Os links estão todos no card. Volta, assiste as aulas. Esse sequencial vai te ajudar a organizar melhor as ideias na sua cabeça, ok? Combinado. Então tá tudo certo até agora. Espero que sim, né? Tudo entendido? Nenhuma dúvida? Não se esqueça de conferir todos os detalhes do nosso treinamento completo de inglês para viagem, onde a gente vai fazer um intensivão para você deixar a sua viagem mais tranquila e sem perrengue. Clica aqui no link na descrição, caso você esteja assistindo pelo YouTube, e no botão, caso esteja dentro do nosso site, para saber todos os detalhes desse treinamento. Excelente! Agora é hora da gente falar sobre erros comuns. Gente, erros vão acontecer. Acontece no português. Tem hora que a gente tem dificuldade de comunicação na nossa língua materna. Como que não vai acontecer numa segunda língua? Que às vezes você nem domina, porque como a gente já falou aqui, a gente não está preparando vocês para fluência. A gente está ensinando algumas técnicas e dicas para você conseguir se sair melhor na sua viagem. Os erros vão acontecer, eles vão vir, porque você vai se esbarrar ali com uma coisa que você não entendeu, você vai se esbarrar ali com uma coisa que você não sabe falar muito bem. Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje, tá bom? A gente tende, quando a gente fala inglês e a gente não domina o idioma, a gente tende a pensar em português. E não tem nada errado com isso, tá? Porque tem pessoas que falam, você tem que esquecer completamente o português, mas é a nossa língua nativa, a nossa língua mãe. Como que a gente simplesmente, esqueci o português? É difícil, mas o que a gente não pode fazer é pensar em português a título de eu vou traduzir isso aqui. Eu vou sempre usar esse aspecto de tradução, porque aí vai ser a hora que a gente vai ter alguns problemas. A gente acaba reproduzindo aquilo ali, aquele vocabulário, uma coisa que a gente acha que parece, mas na verdade não é. Muitas vezes a gente tenta conduzir a conversa no embromation e aí a gente coloca Sean no final de tudo, né? É muito comum isso, só que nem sempre isso tá correto. Então a gente vai ver hoje algumas coisas que são mais perigosas nesse aspecto, algumas coisas para você não fazer realmente e alguns conteúdos para você focar e estudar um pouquinho mais, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Hoje a gente vai falar sobre o nosso Step 4, erros comuns. Eles vão acontecer. E o primeiro dos erros comuns que pode acontecer, gente, são palavras com grafia e pronúncia parecida. Tem demais. Vou dar um exemplo para vocês. Isso foi uma coisa que foi muito polemizada há uns dias atrás, umas semanas atrás. Eu vi um caso que uma menina usou essas duas palavras erradas e aí ela foi humilhada nas redes sociais. Então, assim, foi uma grande polêmica mesmo nos últimos dias, porque aconteceu entre o chefe, ela era brasileira, estava trabalhando, e o chefe dela acabou hostilizando ela ali dentro do ambiente de trabalho por conta desse erro, que foi kitchen e chicken. Vocês conseguem ver a diferença? São palavras com grafia e pronúncia muito parecidas. Kitchen, chicken. E é comum acontecer essa confusão. Eu tenho muitos alunos que confundem essas duas palavras. Muitos, não são um, né? Um nem dois, não, são muitos. Principalmente se a gente não domina o idioma, que é o nosso caso aqui, né? Então, não confundam, estudem, peguem lá, a gente já falou sobre isso, Google, ótima ferramenta. Volta lá na nossa primeira aula, quando a gente falou sobre planejamento, pra gente estudar mesmo. Então, pega, planeja, 6 meses antes, começa lá, faz um cronograma de estudo e coloca no seu cronograma de estudo palavras com grafia e pronúncias parecidas. Kitchen é algo mais tranquilo, mas a gente tem outras que são mais pesadas, por exemplo, praia e xingar a pessoa, né? Tipo de puta. Que aí a gente tem beach, que é a praia com o i mais fechadinho, né? Mais
com som de I mesmo, bitch. E tem o bitch, que tá xingando a pessoa. Então, não é bacana, né? Você vai confundir uma coisa, às vezes você vai gerar um estranhamento ali com uma pessoa que você tá começando a bater um papo ali. Você pensa, você fala, I like bitch. Você fala, quê? Como assim? Então, tomem cuidado com essas palavras que têm esses duplos sentidos às vezes. Tem uma história, nem sei se eu deveria contar aqui, talvez a produção vai contar esse pedaço. Mas tinha duas pessoas conversando e aí a menina pediu o telefone do rapaz. E ele foi dar o telefone dele e tinha vários números 6 no telefone, né, da pessoa. E à medida que ele foi falando o número de telefone, ao invés de falar sex, que é o número 6, ele começou a falar sex, que é sexo. Então era sex, e a menina foi ficando assustada e ela não conseguiu decifrar o que ele tava falando. Ela ficou tão nervosa e ela falou, ok, anotei aqui, beijo, tchau, nunca mais apareceu, não ligou pra ele, né? Então, muito cuidado com essas palavras que têm essas pronúncias parecidas, grafias muito parecidas, porque tem essas mais simples como kitchen e chicken, que é cozinha e frango, né? Mas a gente tem alguns pesados também que podem acabar colocando você numa situação não muito agradável. Uma outra coisa que é muito comum de acontecer é com false friends, amigos falsos. E quando a gente fala de amigos falsos, a gente não tá falando ali do amiguinho que foi falso com a gente, não. A gente tá falando de palavras que parecem muito em português com o inglês, mas tem um significado totalmente diferente. Por exemplo, pretend. Se a gente fala essa palavra em inglês, parece em português pretender, né? Mas não é. Na verdade, pretend é fingir. E aí, quando a gente fala intend, a gente pensa que é tô com intenção, né? Minha intenção é... E, na verdade, intend é pretender. Então, ó, pretend, fingir, intend, pretender. Então, existem esses false friends, que são muito comuns, tá, gente? Em qualquer língua que vocês forem estudar. E aí, façam uma listinha deles para vocês conseguirem ver ali o que é. Um outro muito comum também que as pessoas aqui no Brasil acabam confundindo muito é motel. Porque aqui significa uma coisa, só que lá é um hotel de beira de estrada. Você tá entrando ali na cidade, tá passando, e aí você vê tem uma série, chama Bates Motel. E aí você entra lá e... Nossa, não vou parar aqui, né? Mas pode entrar, é um hotel de beira de estrada. Agora, o que mais pega, eu tenho certeza que se vocês forem viajar, em algum momento vocês vão confundir. É natural, gente. Você entra lá, tem lá a loja. E aí tem um baita escrito assim, push. E você fala, push, puxar. Vou puxar. E aí você puxa, mas push é empurrar. Pra puxar é pull, ok? Pull, puxar, push, empurrar. Não, push não é puxar. Então, quando você vê lá na porta escrito push, empurra, não puxa. É muito comum essa. Outra comum são expressões. A gente tem várias em português e aí a gente quer usar elas em inglês também, né? Por exemplo, as nossas aulas aqui, elas têm sido o quê? Mamão com açúcar. Tenho certeza que você pegou esse seu caderninho, você já viu as outras 3 últimas. Então, você pegou o caderninho, tá tudo certo, você já sabe o esquema, você já curtiu esse vídeo, já deixou comentário aqui embaixo, já se inscreveu no nosso canal, já ativou o sininho para você pegar todas as notificações dos outros vídeos que a gente vai lançar futuramente. Então, você já sabe o esquema, tá tudo certo aí na sua vida, né? Perfeito. Então, as aulas estão mamão com açúcar. E aí, você chega lá nos Estados Unidos, né? Ou em qualquer lugar que você for viajar que fala o inglês, e você quer usar essa expressão, mamão com açúcar, como que você faz? Mamão, papaya, açúcar, sugar. E aí, você lança lá um papaya with sugar. Mamão com açúcar, e a pessoa fica te olhando, tipo, o que você tá falando? Então, expressões, elas não necessariamente, que foi o que a gente falou no início, elas não necessariamente elas vão ser traduzidas. Existem expressões em inglês. Faz algum sentido mamão com açúcar significar muito fácil? Nenhum. Então, a expressão deles lá é totalmente diferente. Eles inventaram outra coisa que alguém aqui tinha inventado mamão com açúcar. Para eles é piece of cake. Piece of cake, pedaço de bolo. Faz sentido? Não. Mamão com açúcar faz? Também não. Então a gente não vai discutir. Mas não tem essa tradução literal para expressões. Pesquisem expressões.
a gente tem uma ótima ferramenta aí, Googlezinho, pesquisem, porque eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na hora de falar, na hora de melhorar a sua experiência e na hora de entender, porque é uma coisa que eles usam muito. Diferente dessa próxima, gírias. A gente assiste lá filme, série, ouve música principalmente, né, que música tem muito. Se você gosta de escutar, assim, Bruno Mars, você vai sempre ouvir uma gíria ali no meio da música. Mas, gente, não se enganem. Inglês com gíria não é um inglês muito falado lá fora. Você não chega lá, tá vendo os policiais lá no filme e tal, conversando, e aí de repente, hi, nigga. Você não fala isso com uma pessoa dos Estados Unidos. É uma ofensa gigante, sem tamanho, chamar a pessoa de nigga. É uma coisa que eles lutaram por muito tempo, e aí a gente volta de novo lá naquela parte de estudar o país. Vocês já assistiram essa aula? Você não volta lá, gente, porque isso é muito importante, extremamente importante. Na aula 1, Step 1, no passo 1. Porque é extremamente importante conhecer o país, para você não desrespeitar a cultura deles. E aí a gente vê ele no filme e acha, tá tudo certo, eu posso usar aqui gíria e tal, eu acabei de conhecer uma amiga, eu vou chamar ela de bitch, né? Não tá certo, não tá ok isso. Eles não usam gírias dessa forma. Eles usam muito mais expressões, né, que têm um significado diferente do que as gírias. Então não fiquem, assim, agarrados nesse inglês que a gente vê em uma música, num filme, porque ele nem sempre é usado ali no momento de fala, combinado? Então, gente, a gente acabou o nosso Step 4 hoje, ok? Com esses erros comuns, muito cuidado com isso. Estudem bastante essas coisinhas, porque são detalhes que vão fazer grande diferença na sua experiência lá fora. E na próxima e última, a gente vai ver Step 5, treinamento. Então, como que você vai treinar isso tudo que a gente falou até então, ok? Very good, guys. I hope you have enjoyed. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E see you in the next one. Vejo vocês na próxima. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo e deixa um comentário aqui, já que você tá aí com um pouquinho de tempo, né, estudando. Ok? Bye!